Da Previdência tem essa vantagem. Você coloca um outro filho. Não, não vai. Não, 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 não. Se você falece. Aí vamos pro seu. Não, aí você muda. Se você falece, fala de novo. Quem fez a Previdência? Os herdeiros. Beneficiários. Eles recebem. O marido, o pai, o ex-marido, desculpa, ex-marido. Não, 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 não na Previdência. Eu vou falar um pouquinho. Isso, só na Previdência. Sim, o pai é o representante legal do filho sempre. Eu vou só seguir para a gente conseguir falar dos casamentos, que eu acho que é a maior parte aqui das pessoas casadas. O casamento eu acho que é mais do mesmo que vocês conhecem. O casamento tem o regime, dois principais: separação total, que é o meu, o que é seu é seu. E o casamento tem a comunhão parcial, que é tudo que a gente construiu durante o casamento, metade é meu, metade é seu. E aí começam geralmente as perguntas. Às vezes a gente recebe muita pergunta de esposas falando: olha, tá tudo em nome do meu marido, eu tenho muita insegurança de não ter nada, porque no meu imposto de renda, nossa, eu nem declaro, eu não sei nem o que tem no meu nome, sou casada há 40 anos, 30 anos. Não interessa, gente, se tá no nome do marido. Se vocês são casadas em comunhão parcial, metade é de vocês e ponto. Ponto. Isso diz a lei. A lei diz que, após o casamento, em comunhão parcial, é metade, metade. E aí você me pergunta, mas eu não trabalho, eu não contribuí. Não interessa. Aí eu fiquei em casa com as crianças, deveria ser remunerado, mas enfim, não interessa também. Ou ele me traiu. Eu posso ter uma divisão diferente por traição? Não pode. Não existe penalidade por traição. Quem trai recebe a mesma coisa de quem não trai. Então, porque muita gente pensa, né? Olha, mas a traição é uma das causas de receber menos ou não receber? Não é um incentivo à traição, não me entendam mal, mas não tem penalidade. Só para ficar claro. Então não tem, recebe 50, 50. E aí, já pergunto, André, o que eu acho importante também? Qualquer que seja o regime, o cônjuge também é herdeiro. Isso também interessa pelo seguinte motivo: igual à união estável. Durante a vida, se eu sou casada em separação, o que é meu, o que é dele é dele. Mas se eu faleço, ele é o meu herdeiro também. E isso é super importante. Fazendo um gancho aqui com a pergunta da Mafalda, é o seguinte: meus filhos são menores. E mesmo que eu seja separada, vamos supor, eu separei, meus filhos são menores. Se eu faleço, meu marido, ex-marido, cuidaria do patrimônio dos meus filhos, porque eles são menores. Pode blindar, dependendo da estrutura que você tiver de sucessão, você pode criar camadas, vamos dizer assim, de pessoas que fazem a gestão de um patrimônio. Você tem razão. Depende do tipo de patrimônio, né? Porque se o patrimônio é líquido ou ilíquido no Brasil ou no exterior, depende para essa estrutura de holding. Então, eu trago esse ponto do regime de casamento. Pode falar. Tá, eu vou falar um pouquinho da divisão de bens, que eu acho que interessa. Tanto na separação quanto na sucessão. Na separação, acho que está claro. Separação total vai para lá, vai para cá, não tem comunhão de nada. Na comunhão parcial, metade, metade, sem meritocracia envolvida. Metade, metade, indiferentemente de quem trabalhou, batalhou, ficou em casa ou qualquer coisa parecida. Ótimo. Sucessão, que eu acho que é isso. A holding em si não muda nada no divórcio, porque, eventualmente, você vai pegar as cotas da holding e vai dividir pela metade. Não tem problema.
Pode ser só a holding que você tenha, vai dividir pela metade. Se for uma casa, divide a casa pela metade. Se for R$1, 50 centavos para cada um. Então, qualquer que seja o patrimônio que precisa ser dividido, você vai dividir. Como fica na sucessão? Sucessão muda. A sistemática não é a mesma do divórcio. E a sucessão muda como? Eu vou dar o exemplo da separação total. Só uma pergunta para quem não se sentir constrangida. Quem é casado em separação total? Comunhão parcial? Metade, metade. Bom, então vamos falar dos dois, porque eu acho que eu tenho outros regimes que não são tão relevantes. Separação total. Vamos dar um exemplo meu. Sou casada em separação total e faleço hoje. Se eu não tenho testamento, e aí vamos fingir que nenhuma de vocês tem testamento, como é a divisão do meu patrimônio hoje? 1/3 para o meu marido, 1/3 para o meu filho e 1/3 para minha filha. Não tive testamento. Não estou falando de... Depois a gente fala de instrumentos de melhorar isso. 1/3 para o meu marido, 1/3 para o meu filho, 1/3 para minha filha. Sou casada em comunhão parcial. Aí vai interessar quanto a gente adquiriu na constância do casamento. Por quê? Vamos lá. Lembra que na comunhão parcial eu tenho a data de corte do casamento. O que era antes era só meu. O que era depois era de nós dois. Então, se eu faleço hoje e sou casada em comunhão parcial, o que eu adquiri depois do casamento, metade é do meu marido. Então, a gente vai ter que pegar o que eu ganhei depois do casamento, tirar a metade, dar a metade para ele, não é dar, já é dele, e o resto vai para inventário. E do resto de inventário ele não recebe, porque tem uma frase famosa de quem que é meeiro não é herdeiro. Então, ele recebeu por meação, não vai receber a outra metade por herança. Essa conta não é tão fácil de fazer, porque tem coisas que você recebeu por herança, por doação, aí vira bem particular, aí coisa que você comprou com os bens recebidos de forma individual. Mas eu estou dando macro para vocês entenderem o racional. Mas cada uma de vocês depois tem que fazer essa continha no caso concreto. Aonde entra o testamento? Que eu acho que é importante a gente entender quais são os instrumentos que a gente pode mitigar. Testamento é o mais comum e o mais simples deles. Por quê? Testamento é super simples de fazer. Em tese, para testamentos básicos, você nem precisa de um advogado, óbvio, você precisa saber o que você quer. Mas, assim, um bate-papo rápido com tabelião geralmente funciona. Ele é barato, estou falando de R$2.000, né? Não exige grandes investimentos, e ele pode mitigar grande parte dos problemas que surgem. Vou dar um exemplo. Sou casada em separação total. Se eu não tenho testamento, eu comentei que é 1/3 para o meu marido, 1/3 para minha filha e 1/3 para o meu filho. Se eu tenho testamento, eu posso separar legítima e disponível. O que é legítima e disponível? Metade do que a Carol tem, que é o que a gente chama de herança forçada, eu tenho que dar para o meu marido e meus filhos. Eu não tenho opção. Eu tenho que dar. Metade do meu patrimônio é herança forçada. O Brasil é super protecionista nesse aspecto. E vários países não têm herança forçada. Então, nos Estados Unidos, vocês veem notícias de que Yorkshire recebeu a totalidade do patrimônio. Ou de que o cara, né, deu com o gato, o cachorro. No Brasil não tem como. E outra, você vê que, né, o patriarca doou 95%, sei lá, Warren Buffett doou 95%, quantos por cento do patrimônio e deixou os filhos dele com 5%, que não é pouco, mas é 5%. No Brasil, a gente tem um pouco mais de restrição por essa herança forçada. Voltando ao testamento. Onde o testamento entra? O testamento entra porque eu posso falar. Metade eu vou ter que dar para os meus filhos e para o meu marido, mas a outra metade é livre. Então, cada uma de vocês tem metade livre. E o livre pode ser de todas as formas que você pensar. Pode ser deixar para 2 filhos, deixar para 1 filho, mas eu não sugiro isso, porque vai dar uma confusão. Deixar para uma instituição, muito obrigada, de caridade. Deixar para uma irmã que não teve as mesmas opções e oportunidades que vocês. O que vocês quiserem. Vocês definam. Só que vocês precisam escrever. Se vocês não escreverem, não tem essa diferença dos 50 disponível e 50 herança forçada. Vai tudo para a herança forçada e para os herdeiros necessários. Então, como se faz isso? Um testamento.
Vou dar um exemplo do que, por exemplo, uma cliente o que uma cliente como eu faria? Olha, eu tenho 37 anos, tenho os 2 filhos, sou casada em separação total. Meu marido já está ajeitado na vida, não vai precisar do meu dinheiro, e se eu morresse hoje, ele com certeza casaria de novo. Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida. Então, eu posso pegar meu testamento e vou falar, olha, a minha parcela disponível não vai para você, porque você não precisa do meu dinheiro. Os meus filhos, sim. Então, eu tiro metade do meu patrimônio e falo, vai para Eduardo e Júlia, que são os meus filhos, e meu marido não vai ficar de mãos abanando, mas ele vai receber a parcela obrigatória. 50% dividido por 3. Isso, por 3. 1/3. Por cabeça. Por cabeça. Então, aí é que você... Não. Adoro cliente criativa, mas, olha só, a lei foi tão protecionista com os maridos e as esposas que a partir do 3º filho, ele tem uma cota mínima de 25%. Então, se você tiver mais 5 filhos, ele vai receber 25%. Não, tem uma... Não, eu estou falando da parcela obrigatória, qualquer que seja obrigatória. Essa é protecionista. Então, assim, pode ter o quanto você quiser, mas ele vai ter 25%. Agora não dilui mais. Não, pode parar que ele já vai receber 25%. Tá, boa pergunta. A pergunta é, testamento público é público? Eu preciso informar? Como que eu faço? Testamento público não é público. Público. Você não vai lá e fala, olha, deixa eu ver o que a Carolina deixou para mim, eu não deixou. Não é público. O testamento ele é público porque ele é feito num cartório, ele segue um rito formal, o tabelião lê e pergunta se você entendeu o que você está fazendo, ele checa a sua sanidade mental e blá, 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 mas ele não é público. E, em tese, você não precisa avisar. Por quê? Muita gente pergunta, nossa, mas se eu falecer, vão saber que eu tenho um testamento? Vão. Quando falece, existe uma central de cartórios. Então, alguém liga... Estou só, fazendo uma caricatura. Alguém clica lá e coloca Carolina Chau, CPF 323729288856, tal. Tem testamento? Se tiver em Manaus, vai aparecer. E vocês não precisam nem fazer em São Paulo, porque às vezes vocês falam, nossa, sou uma pessoa muito pública ou muito famosa, sei lá, pega a Anitta. Ela vai fazer o testamento dela, não vai ser legal, né? Então ela pode ir no interior de uma cidade lá do norte, que talvez ela não seja conhecida, e falar, vou fazer meu testamento aqui. E tudo bem. Porque sendo um cartório público, quando ela falece, vão saber que existe um testamento. E a outra vantagem do testamento, e aí eu já estou, meninas, migrando para quais instrumentos a gente pode direcionar o nosso patrimônio. Tá? A gente falou um pouquinho dos regimes de casamento e quais são os instrumentos que a gente pode organizar melhor esse patrimônio. O testamento, eu estava falando que é um deles, e você pode mudar a qualquer momento. Por quê? Porque a vida hoje de família ela é muito dinâmica. Vou só concluir, tá? Então, assim, hoje eu sou casada, amanhã eu posso ter um outro filho, então eu quero colocar mais um filho no meu testamento. Amanhã eu posso casar de novo. Eu posso tirar o meu marido, por exemplo, se eu tiver dado alguma coisa para ele, e colocar uma outra pessoa. Amanhã, por exemplo, eu posso me identificar com alguma causa muito bacana do terceiro setor, que eu vou deixar 10%, e aí eu posso colocar aquilo lá. Então, o testamento, a qualquer momento, vocês podem ir no cartório, revogar e fazer um novo. Então, isso é super dinâmico. Até você tiver boa da cabeça. Contanto que você esteja com a sanidade mental. Porque a premissa do testamento é que você tem capacidade para testar. Então, enquanto você tiver... E assegurando... Não. Você tem que estar bem. Porque ele vai falar... Então, já era. 4 filhos, ela já não consegue mais testar. Ale... Ótimo. A lei comentou uma outra cláusula do testamento, passando para quais são os instrumentos que a gente pode ter, e aí isso a gente brinca com a cláusula de genro e de nora. É o seguinte, a gente consegue colocar no testamento que o que os filhos forem receber são incomunicáveis com genro e nora. Por quê? Porque vocês sabem, porque o filho é filho, genro é genro, nora é nora, né? Eu não tô lá ainda, mas um dia eu vou chegar e com certeza vai ter essa cláusula no meu testamento. Não toque.
Isso. Isso. E eu vou dar um exemplo prático. O seu filho começou a namorar. E aí você vai lá e fala pra ele, faz um contrato. Ele fala, nem a pau, mãe. Nem a pau, imagina, não vou fazer isso, nem a pau. A menina vai fugir de mim. Se ela fugir, é porque ela quer seu dinheiro. Você fala, não vou. Bom, vamos supor que vocês estejam nessas... aí tem a discussão de quem acredita do contrato de namoro ou não. Mas união estável que seja. E aí ele fala, não, mãe, não é isso, a minha relação é mais que isso, eu amo muito ela me ama muito, e blá, blá. Ela me ama muito, é só amor. E aí você fala, meu Deus, se eu morrer, essa menina, e agora, não sei o que, não sei o que. Quando você coloca no seu testamento que o que ele recebe é incomunicável, eu digo que você fica mais tranquila para morrer. Porque, querendo ou não, é incomunicável em relação a qualquer pessoa que ele esteja. Homem, mulher, namoro, união estável. Você não... casado. Porque ele pode também, e isso acontece, ele pode também... Eu tive esses dias reunião, é muito raro, mas eu tive reunião com um cliente enorme e ele falou assim, é contra a minha religião casar em separação total. Porque se eu caso em separação total, eu excluo a minha mulher. Eu mostro que ela não tem nada. Eu mostro que é meu... Eu até entendo, mas isso acaba sendo raro. Então, só que pensa que se seu filho casa em comunhão parcial e ele quer realmente dividir tudo, ele pode dividir o que é dele, mas o que é seu, você pode colocar essa cláusula. Não, para dinheiro também. Também. Fundos, por exemplo... então, aí a sua pergunta é ótima pelo seguinte motivo. Dependendo do dinheiro que você tem, um CDB de 1 milhão vira um carro, que vira uma casa, que vira uma prestação, que vira uma joia, que vira roupa, que vira casa de novo. Então, é difícil carimbar. Você tem razão na sua dúvida, porque imóvel você carimba. Então, eu tenho uma casa no interior de São Paulo. Se você não vender, a casa está lá. Está escrito na matrícula da casa, que é impenhorável, incomunicável, inalienável e blá, blá, blá. Está lá escrito. Mas se essa casa vira dinheiro, que vira um fundo, que vira não sei o quê, que vai para o exterior, aí você perde. Então, quando você coloca no testamento, você fala o seguinte, qualquer coisa que tocar o meu filho tem essa cláusula. Agora, ele também vai ter que fazer um esforço para meio que carimbar o que ele recebeu por herança. Então, é difícil. Mas o que a gente geralmente sugere? Colocar na escritura que o patrimônio foi comprado, é possível. Fundo é possível, por exemplo, doar cotas com reserva de usufruto econômico e político, doar com cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Então, assim, na prática, às vezes a gente tem algumas complicações, mas em alguns patrimônios você consegue carimbar. Acho que... Gente, eu adoro. Todo mundo já tá... eu tô me lembrando numa história que na época da regularização de recursos, lembra em 2017 que teve regularização de recursos? Várias pessoas regularizaram recursos, foi um projeto. Eu lembro que tinha um cliente que regularizou e era um dinheiro que ele tinha acabado de separar e não tinha contado. Se reabriu o divórcio, porque a ex-esposa ficou sabendo que ele tinha regularizado um patrimônio que até então não tinha nem como colocar no divórcio. Como é que você coloca um divórcio um dinheiro não declarado? Nem consta na escritura, né? Tipo, não tem balanço, não sei nem que dinheiro que é esse. E aquele dinheiro passou a ser um dinheiro bacana. E aí, reabriu-se o divórcio, porque passou a ter um dinheiro inventariável, vamos dizer assim. Mas a sua pergunta... tem muita discussão em relação a isso, porque a gente já viu tanto num divórcio, numa sucessão, seguir as regras do testamento que ele tiver lá, sem influência do testamento daqui. E a gente já viu regras que lá seguem a sucessão de acordo com a regra brasileira. Eu já vi dos dois. Óbvio, eu acho que se diz respeito à legítima, eu acho muito brigável. Então, vou dar um exemplo. Meu marido tem R$100 e ele tem 80 lá e 20 aqui. Ele falece, eu pego uma parcela dos 20 e 80
vão, sei lá, para a amante que ele tinha. Amante já é pior ainda. Para os meus filhos. Muito provavelmente, e aí é muito do quanto você vai querer brigar. Muito provavelmente, se eu fosse casada e os meus filhos fossem herdeiros dos 80, eu não ia brigar. A verdade é que eu ia falar, putz, tudo bem, meus filhos estão recebendo, estamos em casa. A briga só acontece quando ele deixa para uma outra pessoa. Por exemplo, um filho só e não minha filha. Aí eu acho que tem briga. Para uma outra pessoa, uma amiga, uma amiga, a prima. Eu acho que nesses casos tem briga, mas é comum o marido, o filho que aparece. Mas só terminando, mas é comum que você deixe lá fora desproporcional. Eu acho que é muito do se é o combinado da família. Porque como lá fora é um inventário lá fora, ele não é colocado aqui. Então, esse é um outro ponto importante. Quando eu faleço, existe inventário aonde eu estiver bem. Então, isso é super complicado. Então, se eu tenho bem no Brasil, eu inventario aqui. Se eu tenho uma casa em Miami, é em Miami, nos Estados Unidos. Se eu tenho uma empresa em BVI, é em BVI. Então, às vezes, eu vou ter 3, 4, 5 inventários de múltiplas jurisdições. Então, não é um testamento aqui que abrange tudo. Então, nesses casos, é o seguinte. Se eu estou casada, são meus filhos mesmo casamento, tudo bem. A gente faz um acerto e a gente se resolve. Mas a briga acontece quando ele deixa para uma pessoa e os herdeiros não ficam satisfeitos com essa divisão. Aí começa a discussão. Você, em tese... Em tese, ela está declarada no imposto de renda dele. Sim, em tese, né? Estou partindo da premissa que está tudo declarado. Então, no Brasil, você é obrigado a declarar tudo o que você tem no Brasil e no exterior. Então, seu imposto de renda deveria ter a totalidade dos seus ativos. Aí fica mais difícil. Mas essa situação é muito mais rara hoje. Eu acho que lá atrás a gente tinha essa situação de muita gente com dinheiro doleiro, era uma coisa comum. Hoje não é mais. Então não é prático isso. Eu chutaria que tem um prazo prescricional, mas eu não sei qual é. Porque tem prescrição para tudo. Você não imagina, você divorciou há 20 anos, você começa 5, 10, não sei, 5, 2. Eu acho que sim. Eu não sei o prazo, porque para cada tipo de ação é um prazo prescricional diferente. Eu não sei qual é esse. Mas eu diria que sim, porque você tem, por exemplo, prazo prescricional para doação. Você pode se arrepender de Desculpa, você pode doar e alguém vir a reclamar. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? De você ter feito alienação de um patrimônio e ter... Deixa eu só vir aqui, que eu acho que ela estava primeiro. Deixa eu só ver como que eu tô com o tempo. Até que horas? Eu não sei. Começa 10h20 o próximo. 11h20? Tá, acho que é mais 10 minutos, mais uns 15, tá. É uma ótima pergunta. A pergunta dela, para quem não escutou, é sobre seguro de vida. Quando a gente fala em planejamento, a gente usa vários instrumentos. É óbvio que depende do patrimônio da pessoa. Você tem 100 mil reais, eu vou ter pouca coisa para fazer. Você tem 100 milhões de reais, eu vou ter mais coisas para fazer. Você tem 200 milhões de reais, eu vou ter muito mais caixinhas e instrumentos para fazer. Mas num patrimônio relevante, num patrimônio onde tenha imóvel, líquido, ilíquido, no Brasil, no exterior, a gente faz um mix de coisas. O seguro é uma delas, a previdência é uma delas, empresas offshore é uma outra delas, fundo exclusivo no Brasil é um outro deles. Carteira administrada de isento é um outro deles. Uma BVI. Holding imobiliária é um outro deles. Então, depende do seu patrimônio, porque essas estruturas exigem um mínimo para fazer sentido. Né? Então, vou abrir uma empresa no exterior. Você não vai abrir com 100 mil dólares, mas com $1 milhão, você pode abrir. Então, as caixinhas também vão depender muito do seu perfil. E do que você tem, porque o cliente que tem ativos líquidos tem um planejamento diferente do ilíquido. Vou dar um exemplo. Holding imobiliária é bom para imóvel, mas não é bom para dinheiro. Então, quem tem imóvel tem holding, mas quem tem só dinheiro, não tem holding.
Então, é muito, muito feito sob medida mesmo. E aí a gente está falando desses instrumentos não financeiros, que são testamento, a doação também é um ótimo instrumento não financeiro, mas tem todo mundo do financeiro, que é onde, sinceramente, eu mais trabalho. Dado que eu trabalho num banco, o que a gente mais vê são os investimentos financeiros, que são o seguro de vida, a previdência privada, o fundo exclusivo, o investimento offshore, a carteira administrada, enfim, é um pouco desse mix. Não faz sentido fiscal. Existe. A pergunta dela é: faz sentido eu ter uma holding para dinheiro? Não. Porque do ponto de vista tributário, eu vou pagar hoje, como pessoa física, ou zero no isento, ou 15 numa renda fixa, e eu pagaria pelo menos 34 numa pessoa jurídica. Então, de imposto de renda, CSLL, dependendo do PIS e COFINS. Então, você pode, mas não é inteligente do ponto de vista fiscal. Geralmente, a gente deixa o dinheiro na PJ para a sobrevivência da PJ. Então, assim, tem uma PJ holding imobiliária. Eu pago o contador, eu pago lá o ITBI dos imóveis, eu pago o cartório, eu pago os custos das funcionárias, mas eu não deixo 30 milhões de dividendo lá dando sopa. Esse dinheiro eu distribuo para a pessoa física. Acho que tinha ela aqui. Desculpa. Aqui, ó, é ela que eu... Sim, a pergunta dela é o seguinte. Vou usar meu exemplo, vou me matar aqui. Não vou te matar. Eu tenho um patrimônio e deixei esse patrimônio para os meus filhos com cláusula de incomunicabilidade. Eu faleci, meus filhos receberam cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula de incomunicabilidade que vale para os meus filhos vale na vida. Se meu filho falece, a minha nora recebe. Essa é a pergunta. E sim, a cláusula vale durante a vida. Não. Achar uma nora muito legal. Tipo alguma de nós aqui. Pode, mas não muda a regra da divisão de bens. A pergunta aqui é: posso deixar um tutor? Pode, mas o tutor não muda a regra de divisão de bens, entendeu? São coisas diferentes. Posso deixar tutor, posso deixar curador. Mas se meu filho falecer, os bens entram em herança para minha nora. Isso não muda, independente. Não, só na separação. Só em vida. Pode. Tá. O problema é o seguinte: previdência também comunica. Se o filho dela falece, previdência também é um bem comum. Não, isso, mas se ele falece e ele acabou de ganhar 10 milhões de reais de previdência na conta, vai ganhar, vai 5 parte do. Então, não, mas olha só, a pergunta é o seguinte: vamos supor que ela tenha deixado. Vamos, é que tá. Vem sentar aqui pertinho. Porque essa cláusula, ela é inválida. Ninguém pode abrir mão de herança vivo. Então, eu sei.
É super, assim, eu super entendo e a gente recebe, vocês podem imaginar o perfil de cliente que a gente atende, a quantidade de clientes casados e clientes, né, as mulheres e os homens, casados em separação, que falam, olha, eu não quero misturar nada em vida, também não quero misturar na morte. Se eu escolhi por não misturar em vida, por que que eu vou misturar na morte? Mas eu nunca... Então, você até pode fazer um testamento que você, em tese, se exclui um do outro. Mas eu nunca vi funcionar. Se alguém viu, por favor, me mostre. Vou. Pode. Você está falando num divórcio? Tá, pode. Mas aí você faz uma doação, né? Não é abrir mão de tudo. Você doa. Você pode. Você pode. Só que tudo que. Pode. O filho menor também pode receber. Mas você pode. Você tem direito à metade, mas você pode sair do divórcio sem nada. Você abre mão e aí é considerado uma doação, porque você abriu mão em prol do outro. Mas isso é plenamente possível. Mas é raro, tá? Você não conta com isso. Pergunta. Não, o problema não é a herança dos filhos, o problema é a herança de um cônjuge para o outro. Ale, é como se... mas aí você tem que... Então, o que você tem que acreditar é que quando a sua filha falecer, ele vai ter direito àquilo e ele vai abrir mão. Mas ele pode não honrar. É fio do bigode o que você fez. O que tudo bem. Pode falar. Peraí, só um minutinho, meninas. É assim. Tá, deixa eu falar. Eu não sei exatamente como está escrito. Eu não sei exatamente como está escrito. E se talvez você esteja confundindo com a incomunicabilidade dos rendimentos que você recebeu. Isso é possível. Então vamos dar um exemplo. Você recebeu uma fazenda. Vou dar um exemplo. Você recebeu uma fazenda. Nessa fazenda está escrito que todos os rendimentos, arrendamentos, aluguel, produção, tudo que render aquele patrimônio é só seu. Isso é plenamente possível. Plenamente possível. Então, durante a sua vida conjugal, tudo que aquele patrimônio que você receber não se comunica. Isso é ok. Ok. Agora eu vou só dar um passo adiante. Vou ter que falecer seus pais. Seus pais faleceram. Você ficou plena proprietária de todo o patrimônio, que aí o usufruto acaba. Né? O usufruto para quem não entende, ela tem a nua propriedade, mas os pais continuam recebendo os rendimentos e o direito político enquanto forem vivos. Em algum momento, pela linha do tempo, seus pais falecem. Você passa a ser a plena proprietária. Ótimo. O rendimento daquele patrimônio provavelmente é só seu também, porque assim está escrito no contrato. Beleza. Mas se você falece, ele é herdeiro desse bem. Depende, assim, a maioria do entendimento, a maioria dos juízes entendem que a cláusula de inalienabilidade, alguns entendem que ela pode ser temporária e outros entendem que ela pode ser vitalícia e não pode ser mudada. Eu não sei como está escrito, mas que ele é herdeiro, ele é herdeiro. Se vai vender ou não vai vender, são outros 500, mas ele vai herdar, porque ele é herdeiro obrigatório. Isso. O que pode fazer, a pergunta aqui é o seguinte.
Se for, tiver a cláusula de reversão, volta. Pode perguntar. Tá, peraí. É possível. Alguns tipos de sociedade se permite ter um sócio só, mas também isso não é um problema, porque você põe qualquer pessoa com uma cota e R$ 1, também. O tipo de sociedade que não permite isso, eu não vejo como um problema, porque isso se resolve. E dependendo do caso, sim, faz sentido uma holding. Mas aí tem que fazer conta do ITBI, de qual é o imposto que você vai economizar. Mas um contador mediano deveria saber fazer isso, porque é bem comum. Então é uma conta relativamente fácil. Eu vou ter que encerrar. Eu sei que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas eu vou ser fiel aqui. São 11h10 e eu fico um pouco à disposição aqui fora de vocês, se vocês precisarem. Obrigada, meninas.
Bom dia a todas. Un prazer estar aquí en el segundo año consecutivo do Summit Women Invest. Soy fundadora do Espacio Camino do Encontro, un espacio criado para mujeres 50 más en el año 2018. Y tengo la inmensa honra de que Adriana Vilariño, además de ser columnista do Camino, me haya escolhido hoy como mediadora para su workshop junto con la doctora Patricia. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução do que é o mundo desta mulher madura, para depois já entrar com todo o que nos trae Adriana para vivir nossa longevidade com a melhor qualidade de vida possível. A mulher 50 mais é uma mulher que se ha redescoberto en los últimos 5 o 6 años, porque venía siendo bastante discriminada, principalmente en el mundo profesional. Fue una mujer que fue ganando voz, que fue ganando participación, y por sobre todas las cosas, a ciencia nos ha ofrecido muchos más años de vida, le diría que hoy unos 20 o 30 años a más, y podría decirles que los 50 de hoy son el inicio del segundo tiempo. Y estamos hoy aquí, en el mundo de los investimentos, porque para la Organización Mundial de la Salud son 5 los pilares: la salud emocional, a salud física, a salud social, a salud sexual y a salud financiera. Si no tenemos salud financiera, no vamos a poder pensar en proyectar el cuidado de nuestra pele, el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestra vida social. Entonces, todo está interligado. Y claramente, lo que primero avala a esta mujer 50 más es su autoestima, hasta que la consigue reposicionarse en esa nueva fase de su vida. Conozco a Adriana Vilariño desde el año 2002 como médica, como dermatologista. Yo tengo una dolencia autoinmune, llegué a ella porque era la especialización de ella, muy talento estético, y acompaño todo o proceso da clínica y de ella como de su equipo y como profesional. Adriana hoy es columnista do Camino do Encontro, y gostaria ya que ella presentara lo que es la clínica hoy, por sobre todas las cosas, cuál es el propósito del cuidado que ella tiene con esta mujer madura y con pensar en una longevidad con cualidad. Obrigada, bom dia. Bom dia, fiquei muito feliz com o convite. Realmente a Maria Laura é uma parceira nossa da clínica de muitos anos. Eu sou uma fã realmente das mulheres, eu acredito muito nesse empoderamento. Eu tenho um super orgulho das mulheres, né, que vão atrás, têm um foco, esse dinamismo. Eu falo que tem espaço para todo mundo. E eu trabalho com mulheres há mais de 30 anos. Eu sou formada tem mais de 30 anos e é muito legal você ver o dia a dia, como mudou nos últimos 15 anos, como isso vem mudando. E como a Maria Laura falou, nós vamos viver mais. Isso é realidade. Então, hoje, quem chegou nos 50, você tem que pensar que você vai viver pelo menos mais 40. Sendo que já nasceu quem vai viver 120 anos. Então, hoje, o que as pessoas querem? Chegar bem. Lógico que existe esse preconceito ainda. Muitas mulheres acham que os 50 anos, a entrada na menopausa, é meio que uma ladeira abaixo. E isso não é assim hoje. Hoje mudou. Hoje você tem a prevenção para as que podem repor hormônio, para as que não podem. Hoje a mulher de 50 anos tem cada vez mais, ainda pouco, mas cada vez mais ocupado posições de destaque em todas as áreas. Nas áreas financeiras, na área médica, até ela se surpreendeu. Eu falei que a área médica tem muito preconceito ainda com mulher, por incrível que pareça. Eu não podia acreditar. Quem domina ainda, e isso é mundial, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, realmente, você pega as grandes chefias, as grandes cadeiras, são os homens que ainda predominam. Mas isso mudou muito, e vem mudando muito. E para a mulher hoje, você ter essa saúde financeira, além da física, mental, emocional e sexual, também é muito importante, porque nós temos que ter uma segurança, e eu vejo isso no meu dia a dia, na realidade, muitas mulheres que viveram
20, 30 anos com um companheiro e que quando se separam passam por momentos muito difíceis. E eu falo, isso assim é uma crueldade com algumas mulheres que abriram mão da sua vida, do seu trabalho, da sua profissão. Então, hoje nós temos como ver tudo isso, e é o meu dia a dia, então eu falo para todas elas, eu falo, ó, vamos pensar como um todo, vamos se preparar para você chegar lá para frente bem e melhor. Então, eu vou levantar, que acho que até fica mais dinâmico para a gente falar. Eu falei para vocês, né, nós aqui somos médicas, dermatologistas, então na clínica nós temos hoje um padrão para o nosso corpo clínico, o nosso grupo de médicas, todas são super bem formadas, são médicas de uma faculdade credenciada, uma faculdade como Santa Casa, Escola Paulista, as faculdades estaduais, todas muito, ou as federais. Todas nós temos residência médica e de dermatologia, então a grande maioria fez 2 a 3 anos de clínica médica e mais 2 ou 3 anos de dermatologia. Então é uma longa carreira, todo mundo adora estudar, nós estamos sempre nos atualizando. Hoje nós temos 6 unidades em São Paulo, com 25 médicas no total. Pela primeira vez eu consegui um homem e não tenho nenhum preconceito.